Olá pessoal, aqui é o professor Ricardo e vamos para a nossa sexta aula de máquinas e circuitos térmicos. Nesta aula vamos falar sobre as caldeiras, a sua importância, os tipos de caldeira, quanto à sua classificação e começarmos a falar também sobre a NR13. Começando então, no item 13.4 da NR13, ela dispõe sobre as caldeiras. E temos a definição que caldeira é um recipiente cuja função é, entre muitas, a produção de vapor através do aquecimento de água. As caldeiras produzem vapor para alimentar máquinas térmicas, autoclaves para a esterilização de materiais diversos, cozimento de alimentos e de outros produtos orgânicos, calefação ambiental e outras aplicações do calor, utilizando-se o vapor na indústria em vários segmentos. A norma regulamentadora 13, cujo o seu título é Caldeiras, Vaso de Pressão e Tubulação, é regulamentada pela Portaria número 3.214, de 8 de junho de 1978, do Ministério do Trabalho e Emprego, o MTE. Essa foi a primeira promulgação da NR13. A norma NR13 tem como objetivo estabelecer os requisitos mínimos para a gestão da integridade estrutural de caldeiras a vapor, vasos de pressão e suas tubulações de interligação nos aspectos relacionados à instalação, inspeção, operação e manutenção, tudo isso visando a segurança e a saúde dos trabalhadores. De acordo com a norma regulamentadora número 13, as caldeiras a vapor podem ser definidas da seguinte forma: são equipamentos destinados a produzir e acumular vapor sob pressão superior à atmosférica, ou seja, à pressão atmosférica, utilizando para isso qualquer fonte de energia, projetados conforme códigos pertinentes, excetuando-se refervedores e similares. O vapor produzido em um gerador de vapor, no caso a caldeira, tem extensa aplicação industrial e pode ser usado em diversos processos de fabricação. Na geração de energia elétrica, como termoelétricas, como vimos antes, seja na geração de trabalho mecânico, no aquecimento de linhas e reservatório de óleo combustível e na prestação de serviços. Ok? E aqui embaixo nós temos, algumas figuras, mostrando aqui no caso algumas caldeiras. Aqui mais ao lado temos aqui uma termoelétrica ao lado aqui um sistema, um modelozinho de funcionamento, como opera uma termoelétrica, como vimos na aula passada. Prosseguindo, quanto à classificação das caldeiras, elas podem ser classificadas de acordo com, primeiramente, a classe de pressão, que veremos a seguir, o tipo de energia empregado, utilizado
na transformação desta energia. E o tipo de troca térmica que sabemos, estudamos antes, né, que existe uma troca de energia térmica no funcionamento das caldeiras. Ok? Bem, de acordo com a classe de pressão, as caldeiras foram classificadas em categoria A, caldeira cuja pressão de operação ela é superior a 1900 kPa, que em outra unidade, quilograma-força por centímetro quadrado, seria de 19,98. Ou seja, arredondando, né, 20 kg-forças por centímetro quadrado. Essa seria, né, a classificação, a categoria A. Já a categoria C seriam caldeiras com pressão de operação igual ou inferior a 588 kPa, que convertendo esta pressão, né, dada em Pascal, ou seja, no múltiplo, né, do quilopascal, convertendo para quilograma-força centímetro quadrado, ficaria aí, né, em torno de 6 kg-força por centímetro quadrado, e volume interno igual ou inferior a 100 litros. Já a categoria B são caldeiras que não se enquadram nas duas categorias anteriores. Ok? Bem, de acordo com o tipo de energia empregada, olha, elas podem ser do tipo que trabalham com combustível sólido, poderiam ser com carvão mineral, combustível líquido, diesel, combustível gasoso, no caso gás natural, e também existe as caldeiras elétricas, onde essa energia térmica, né, antes ela é obtida através da conversão da energia elétrica para energia térmica. Bem, pessoal, existem outras maneiras particulares de classificação, a saber, poderia ser também quanto ao tipo de montagem e o tipo de circulação de água internamente sobre essas caldeiras, o que veremos mais à frente. Ok? Então, caldeiras a vapor, a água passa por um recipiente, que seria a caldeira, que esquentando, transformando-se em vapor. Então, temos aqui um gráfico da pressão pelo volume, pressão medido em quilopascal e o volume em litros, onde nós temos aqui, ó, até 1960 quilopascal, que é na unidade de quilograma-força por centímetro quadrado, corresponderia a 20, até, ó, esta pressão, ou no caso, acima dessa pressão, as caldeiras seriam categorizadas, né, pela sua classe de pressão. Acima dessa pressão de 20 kg-força por centímetro quadrado, seriam considerados a categoria A, as caldeiras que operam acima dessa pressão. Até 588 kPa, que corresponderia aproximadamente, né, a 6 kg-força por centímetro quadrado, desde que essas caldeiras não operassem
com uma capacidade acima de 100 litros, nós teríamos, né, a classe de pressão dessas caldeiras classificados como categoria C. E para os demais casos, fora do especificado na categoria A e categoria C, seria enquadrado, né, na categoria D. Tranquilo? Conforme, pessoal, está descrito aqui em cima. De acordo com a classe de pressão, as caldeiras foram classificadas em... E estas informações que estão aqui, elas foram retiradas da NR13. NR13, né, que é a norma regulamentadora que dispõe, né, sobre caldeiras e tubos de pressão. Ok? Então, prosseguindo, saber como funciona uma caldeira é muito importante, pois ela é um equipamento de larga utilização na indústria. A caldeira é um equipamento para a geração de vapor. São instrumentos térmicos que possuem a finalidade de transformar água em vapor de água, utilizando para isso a queima de qualquer tipo de combustível. Mas, professor, isso já vimos. Eu sei. O vapor é gerado através da caldeira e segue em alta pressão pelos tubos. Para a caldeira, o trabalho é aquecer a água e gerar esse vapor, utilizando para isso dois métodos mais comuns: o tubo de fogo e o tubo de água. Vejam, no início da Revolução Industrial, quando as caldeiras se tornaram mais comuns, a caldeira com tubo de fogo era mais utilizada, sendo montada com um tanque de água atravessado por canos. Os gases quentes do fogo, né, na época utilizava-se carvão ou a madeira, né, a lenha, atravessavam, né, os canos para esquentar a água no tanque, gerando vapor para a utilização nos processos industriais. Mas esse tipo de caldeira ele é mais perigoso, já que o tanque está inteiramente sob pressão. E nesse caso, se o tanque estourar, a explosão pode ceifar vidas ou provocar sérios acidentes. Então, o tipo de caldeiras, quanto ao tipo de caldeiras, a classificação mais usual de caldeiras de combustão refere-se à localização de água e gases e divide-se em flamotubulares, aquatubulares e mistas. Esses são os três tipos de caldeiras mais utilizados. Ok? Antes de falarmos sobre os tipos de caldeiras, e após mencionar o tipo de caldeira mais perigoso, vou aproveitar para falar sobre o elevado grau de risco na operação dessas caldeiras, que deverão ser tomadas várias medidas de segurança para o seu funcionamento. Então, caldeiras, né, são utilizadas, né, por empresas, né, em processos industriais que precisam de alta temperatura, né, indústrias químicas e petroquímicas e outros diversos segmentos industriais. Essas atividades representam um alto grau de risco aos operadores e trabalhadores, os colaboradores, de forma geral. No caso de um tanque estourar, a explosão pode ceifar vidas ou provocar sérios acidentes.
E aqui nós temos, né, alguns registros fotográficos. Principais causas de explosão de caldeiras. O superaquecimento, né, é a maior causa de explosão em caldeiras. As caldeiras são expostas, né, a temperaturas, quando, né, expostas a temperaturas maiores que admissíveis, pode vir ocorrer a redução da resistência do aço, aumentando assim o risco de explosão. E no caso, né, de explosão, realmente há grandes perdas, tanto materiais quanto de vidas, seria mais importante. Como as principais causas de explosão são várias. Por exemplo, um aço, né, inadequado utilizado na fabricação de uma caldeira, defeito na fabricação, que pode ter tido uma falha nas juntas soldadas. Caldeiras que operam a pressões elevadas acima da sua capacidade térmica, pode ser problema em uma válvula solenoide que controla a pressão interna da caldeira, ou até mesmo corrosão, a oxidação. Seriam aqui, várias causas, né? Citei várias causas de explosões em caldeiras. A NR13, ela atua com prevenção contra a explosão de caldeiras e outros riscos, né? Mantendo as caldeiras em perfeitas condições de funcionamento. Na NR13 é onde estão determinados a manutenção e controle desses equipamentos. E estabelece, né, periodicamente, né, quando deverão ser feitas as inspeções e testes sobre esses equipamentos. Lá tem, né, as técnicas de avaliação da manutenção. Pessoal, agora vamos acompanhar um vídeo que foi postado na internet, no YouTube, ou seja, está disponível para quem quiser assistir, que traz uma reportagem sobre a explosão de uma caldeira em uma refinaria de Paulínia. Paulínia é uma cidade do interior de São Paulo. Vamos acompanhar aqui a reportagem. Vamos lá. Falar sobre a explosão que aconteceu em uma caldeira da refinaria de Paulínia na madrugada de ontem. Ainda não há previsão para a retomada da produção de combustível. Agora você vai ver uma imagem impressionante. A claridade foi captada por uma câmera a 50 quilômetros da refinaria. A imagem é do Observatório Gianni Collini, que fica no distrito de Sousas. Perceba o clarão à 00h51, no momento em que houve a explosão da caldeira. Um circuito de segurança que caiu nas redes sociais mostra o exato momento da explosão. Não havia nenhum trabalhador próximo no momento do acidente. Minutos depois, essas imagens feitas pelo drone VTV mostram como ficou o céu da região. O fogo demorou 3 horas para ser completamente combatido. Segundo a Petrobras e o Sindicato dos Petroquímicos, o vazamento da água ácida dentro da caldeira de craquelamento provocou a explosão. O trabalho de rescaldo durou toda a manhã desta segunda-feira. A CETESB confirmou que a água utilizada no combate às chamas atingiram o rio Atibaia, mas por enquanto não foi registrado problema de abastecimento em Paulínia e Sumaré, que captam a água do rio. Na Replan, a produção de combustível foi interrompida para evitar que novos acidentes acontecessem. Ainda não há um prazo para a retomada dos trabalhos em toda a refinaria, mas os setores que ficam mais distantes do local que pegou fogo já começaram a voltar ao trabalho. Então, pessoal, a NR13 ela atua como prevenção contra a explosão de caldeiras e outros riscos, né? Mantendo as caldeiras e os demais equipamentos em perfeitas condições de funcionamento. Ok? Falando ainda em NR13,
Esta norma regulamentadora estabelece requisitos mínimos para a gestão da integridade estrutural de caldeiras a vapor, vasos de pressão e suas tubulações de interligação nos aspectos relacionados à instalação, inspeção, operação e manutenção, visando a segurança e a saúde dos trabalhadores. A NR13 ela foi instituída, como dito antes, pelo Ministério do Trabalho em junho de 1978. E como trata de equipamentos que naturalmente sofrem transformações, precisa ser adaptada para poder acompanhar a evolução tecnológica. Assim, a NR13 sofreu uma primeira revisão em maio de 1984, passando por uma outra em dezembro de 1994 e a terceira em junho de 2008. Uma nova fase ocorreu em maio de 2014, alterando alguns itens e incluindo outros importantes, antes da sua última publicação, ou seja, mais recente, pela Portaria 1084, de 28 de setembro de 2017. As alterações ocorridas servem para atender novas exigências com novos equipamentos e também para manter o nível de segurança quando se trabalha com vasos de pressão e caldeiras. Aqui, nós temos também outras legislações que são utilizadas nesta área. Algumas NBRs, né? A 5413, a 12.177, a norma brasileira regulamentadora, a 15.417, que dispõe sobre vasos de pressão, inspeção de segurança e serviço, além de outras tão necessárias para poder, regulamentar esta área de atividade. Ok? Após falarmos um pouquinho sobre a importância da NR13, vamos voltar a focar quanto aos tipos de caldeiras. Vamos começar falando sobre as caldeiras flamo-tubular, também chamadas de fogo tubular. As caldeiras flamo-tubular, nesse tipo de caldeira, os gases provenientes da combustão estão do lado interno dos tubos e a água do lado externo. Nós temos aqui algumas figuras ilustrativas de uma caldeira do tipo flamo-tubular. Essas caldeiras, pessoal, o fogo ele fica dentro da tubulação. São aquelas em que os gases provenientes da combustão, os gases quentes, eles circulam no interior desses dutos. E a água, que será aquecida ou vaporizada, ela fica do lado de fora. Esse tipo de caldeira é o de construção mais simples e pode ser classificado quanto à distribuição dos tubos, que podem ser dos tubos verticais ou horizontais, conforme essa figura aqui acima. Então, pessoal, pelo interior dos tubos passam vapor superaquecido, e esses tubos estão em contato direto com o fluido, no caso a água. E esse calor, essa energia térmica
é transmitida para a água através de condução. E essa água, né, em contato, né, recebendo essa energia, ela terá, né, a sua temperatura elevada, fazendo com que, né, ela altere o seu estado físico. Então, as caldeiras flamotubulares ou fogotubulares são aquelas em que os gases provenientes da combustão, são os gases quentes, circulam no interior dos tubos e ficando por fora, como nós até podemos observar nessa figura aqui mais abaixo, a água, né, que será aquecida ou vaporizada. Então, pessoal, mais uma vez, o fogo, né, o vapor, se dá dentro dos tubos. Esse tipo de caldeira é mais indicado para a queima de combustíveis gasosos e líquidos, ou seja, que fluem bem através dos tubos. Tubos que normalmente estão imersos em um ambiente com água no estado líquido, que conforme essa troca de calor, né, acontece, essa água recebe esse calor proveniente da combustão, vai fazer, né, com que a água mude de fase, passando da fase líquida para a fase gasosa. Ok? As caldeiras flamotubulares ou fogotubulares, né, como preferirem, são aquelas em que os gases provenientes da combustão, são os gases quentes, circulam no interior dos tubos e ficando por fora a água a ser aquecida ou vaporizada. Aqui na figura nós temos aqui uma locomotiva, né, uma ferrovia movida a vapor, e como nós podemos ver aqui, né, conforme a figura, as chamas e os gases da combustão estão sendo canalizados através dos tubos. Podemos observar aqui na figura, pessoal, vários tubos, né, por onde passam, né, os gases aqui, em alta temperatura. E esses gases, né, canalizados, né, eles trocam calor com a água que encontra-se em estado líquido do lado externo dos tubos. Olhando aqui na figura, observando essa parte mais escura aqui, o azul, né? Aqui no caso seria a água. E a água está tendo, né? Ou seja, essa tubulação está submersa, né, dentro da água. A água recebendo esse calor, essa energia, ela vai mudar de fase, transformando-se em vapor saturado. Aí seria esse azul mais claro aqui em cima. Esse vapor segue ainda para uma outra região de troca de calor, para se tornar um gás, né, superaquecido, né, que é a região em vermelho. Seria essa aqui no caso, pessoal. E esse vapor superaquecido vai então acionar o pistão que vai dar movimento às rodas da nossa ferrovia a vapor. Ok, pessoal? Tranquilo aí? Então, vamos prosseguir. E temos aqui uma ilustração, uma figura, né, com os elementos que compõem uma caldeira flamo-tubular. Nós temos aqui o quadro de comando. A grande maioria dessas plantas industriais, elas são todas automatizadas. Aqui nós temos o queimador, onde é produzido, né, a chama, né, para aquecer, né, os gases. Aqui nós temos a saída de gases. Esses gases são provenientes, né,
da queima do combustível. Nós temos aqui também pressostatos e um manômetro, que vai fazer a leitura, né, da pressão interior da caldeira. Temos aqui uma válvula de segurança, uma válvula PSV, né, a válvula de alívio de pressão. Por aqui seria a saída do vapor. Nós temos aqui também a tubulação de gases, né? No caso, por onde o vapor superaquecido circula. Temos aqui o dreno também, a parte do vapor condensado. E temos aqui também o controle do nível. Isso é muito importante no funcionamento de uma caldeira. Porque, olha, quando a água no interior da caldeira ela evapora, o nível da água no interior da caldeira abaixa. E assim, né, tem que repor esta água através de um bombeamento de água, né, para o interior da caldeira, mantendo o nível de água elevado, devendo, né, se manter esse nível da água entre o limite mínimo e o máximo. Isso é muito importante para o funcionamento da caldeira. Por quê? Se o nível d'água no interior da caldeira ficar muito baixo, ela pode sofrer até um superaquecimento, o que não é bom, né? E já falamos sobre isso nesta aula. E se o nível, né, tiver muito alto no interior da caldeira, pode até, né, a água pode até entrar, né, pelo ponto de saída do vapor. E essa água aqui, ó, sendo arrastada, né? E com isso vai resultar o quê? Um vapor de baixa qualidade. Beleza? Então, esse controle exato do nível d'água no interior da caldeira é muito importante para, né, que ocorra uma operação segura e eficiente. Ok? E temos aqui mais ilustrações de caldeira flamo-tubular. Essas aqui, como podemos observar, são flamo-tubular horizontal. E existem vários tipos de caldeiras flamo-tubular, pessoal. Posso citar aqui a do tipo Cornualha, tem também a Lancaster, a multitubular, a Locomóvel e a escocesa. A Cornualha, pessoal, é de funcionamento mais simples e de baixo rendimento. Ela é constituída, né, de uma tubulação interna, né, horizontal. Já a Lancaster, outro tipo que eu citei, ela é de construção idêntica à Cornualha, tá? Porém, ela é constituída de 2 a 4 tubos horizontais. A multitubular, que eu disse também, ela, né, queima qualquer tipo de combustível. E a última que eu citei, a escocesa, é o modelo mais difundido no mundo. E aqui nós temos também, ó, tipos de caldeira, ó, caldeira flamo-tubular vertical também, como eu tinha citado antes. As flamo-tubulares, elas têm das horizontais, como nós vimos, acabamos de ver, e tem também, ó, das verticais. O funcionamento é praticamente o mesmo, né? A diferença é que o queimador, né, fica aqui embaixo.
queimador fica embaixo e a saída dos gases, né, por cima. Ok? Então nós acabamos de ver as caldeiras tipo flama tubular. E agora vamos ver, né, vamos começar a ver um outro tipo de caldeira. Ok? E estamos falando da caldeira aquatubular. Em uma caldeira aquatubular se dá o oposto do que acontece na caldeira flama-tubular. A chama ocorre agora ao lado externo aos tubos e a água flui dentro dos tubos. Perceberam a diferença, pessoal? Então, na caldeira aquatubular, esse tipo de caldeira, os gases de combustão não estão mais passando pelo interior da tubulação, e sim fica do lado externo. E pelo interior da tubulação, no caso de uma caldeira aquatubular, passa a água, passa, né, internamente pela tubulação. As caldeiras flamotubulares têm o inconveniente de apresentar uma superfície de aquecimento muito pequena, mesmo, né, se aumentarmos o número de tubos no seu interior. E a necessidade de caldeiras de maior rendimento, rapidez de geração de grandes quantidades de vapor, né, com níveis de pressão mais elevados, levou, né, a necessidade, né, ao surgimento das caldeiras aquatubular. Nesse tipo de caldeira, né, como foi dito antes, os tubos, né, que nas caldeiras flamotubulares conduziam gases aquecidos, já no caso de caldeiras aquatubulares, passaram a conduzir a água, né, o que aumentou muito a superfície de aquecimento, aumentando bastante a capacidade de produção de vapor. Pessoal, é só um iniciozinho do comentário, né, sobre a caldeira aquatubular. Hoje, nesta aula, não vamos nos estender mais, né? O tempo ainda disponível seria insuficiente para, né, abordar os assuntos que eu quero trazer para vocês sobre caldeiras aquatubular. Então, a minha intenção foi só, né, dar a introdução ao assunto de caldeira aquatubular. E na nossa próxima aula, nós vamos continuar, né, vendo, né, estudando a parte de caldeira aquatubular. Caldeiras aquatubulares de tubos retos, de tubos curvos, e vamos falar também de caldeiras elétricas e suas características. As caldeiras elétricas é onde, né, não há emissão de gases, ou seja, as caldeiras elétricas elas não poluem. Vamos falar mais sobre a NR13 e quanto à segurança, né, das caldeiras. E vamos começar a falar também sobre os vasos de pressão, que é o item 13.5 da NR13. Tenho certeza que vai ser uma aula muito legal e que todos vão gostar. Então, pessoal, me despeço, né, desejando a vocês bons estudos e até a próxima aula. Valeu, pessoal!